Boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos de sábado. Como de costume, vamos iniciar com uma leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A leitura do livro de hoje é a Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria. Se a riqueza houvesse de construir obstáculos absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concebe, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão, sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que de ela servir. Como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Vamos encerrar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos pensar em Deus, nosso Pai misericordioso. Vamos pensar em Jesus, nosso irmão. Vamos pensar nos espíritos superiores, nos mentores desta casa, nos nossos guias que estão todos os dias connosco, que nos ajudam, que nos auxiliam a passar por esta prova, por esta expiação, por este caminho que todos temos que percorrer. Vamos agradecer por este dia bonito, por este dia de novos ensinamentos, por este dia de novas aprendizagens. Vamos agradecer por todas as bênçãos que tivemos durante esta semana. E vamos pedir para que levemos daqui um bocadinho mais do nosso coração enriquecido de ensinamentos, de luz, de amor, de caridade. Vamos pedir para que possamos ter uma semana abençoada, uma semana iluminada, uma semana em que consigamos ajudar, em que consigamos colocar em prática todos estes ensinamentos que vamos aprendendo sábado a sábado. Vamos então levar daqui um bocadinho mais de luz, um bocadinho mais de ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos então dar início à nossa palestra, Justiça das Aflições, com a palestrante Alice Souza. Boa tarde a todos. Preparei um slide, uma apresentação lindíssima, mas a espiritualidade nos surpreendeu hoje e a TV não está a funcionar. Por isso, eu sou um pouco tímida, mas eu acho que eles querem que a atenção fique voltada aqui, não quer, né, dividir aqui com a TV, mas o que for possível, a gente vai tentar compartilhar. Eu viro aqui um pouco a tela e vocês poderão acompanhar da forma aqui que a gente possa interagir. Então, como a Maria disse, eu trouxe o tema que é um dos temas do Sermão da Montanha, que é Bem-aventurados os aflitos, a justiça das aflições e a cura da dor pela fé. Então, há algumas perguntas, né, que habitam o coração humano em geral. Por isso, quem aqui já não se perguntou, né, por uma dor que parecia injusta? Quem já não se perguntou por que isso aconteceu comigo? Então, essas talvez sejam algumas das perguntas mais frequentes da humanidade, né? Mas hoje a gente não vai falar do sofrimento em si. A gente vai refletir sobre o sentido da dor à luz dos ensinamentos de Jesus e da visão espírita. Então, eu trouxe aqui um trecho diretamente retirado do Evangelho, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse capítulo 5 que traz os bem-aventurados e os aflitos, e ele diz: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo.
Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Então, essas são algumas reflexões, né, da humanidade e acredito que para que a gente possa perceber os fundamentos, né, para que a gente possa compreender os fundamentos dessa dor, é preciso que a gente revisite os capítulos anteriores do Evangelho segundo o Espiritismo, porque, como eu disse, esse capítulo é o capítulo 5. Então, para que a gente possa entender os fundamentos dessa dor, a gente precisa revisitar os capítulos anteriores. O capítulo 1, ele fala da aliança entre a ciência e a fé. Jesus fala, eu não vim destruir a lei. Então, a importância da fé raciocinada, né, que tudo tem uma razão de ser. O outro fundamento é o capítulo 2, que Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Então, a vida material ela é apenas um capítulo da existência espiritual. Nós todos estamos aqui de passagem. Então, se a vida fosse apenas física, muitas dores realmente seriam injustas e desigualdades inexplicáveis. E o capítulo 3 diz: há muitas moradas na casa do meu pai, o que significa que existem diferentes níveis evolutivos e que nós estamos em constante progresso de evolução. E o capítulo 4 diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele traz aqui a importância da reencarnação, né? De onde viemos, porque somos diferentes. E sem reencarnação, muitas situações pareceriam injustas, e com a reencarnação, a justiça divina se torna um pouco mais compreensível, né? Então, por conta desses fundamentos, que é a base, né, da dor em si, que nós vivenciamos, todos nós, né, eu trago um outro trecho aqui do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório. As anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a aprender toda uma série de existência, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus, ela nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este aqui, trabalhando por se melhorar. Então, a única forma que todos nós temos aqui, para que a gente não necessite mais de reencarnar, é se melhorando, é se aperfeiçoando a cada dia mais. Então, a pergunta é, após vermos os fundamentos da dor, por que nós sofremos, né? Será que é necessário mesmo a gente sofrer? E por que a gente sofre? Então, essa é uma grande pergunta. E o sofrimento como instrumento de crescimento. Então, em geral, nós sofremos, né? Porque é através desse sofrimento que acabamos adquirindo experiências para que a gente possa crescer. O Espiritismo, ele não vê o sofrimento como um castigo. Deus, ele não pune. Deus apenas nos educa. E a dor é um instrumento de crescimento espiritual. Então, tem a metáfora do diamante, né? O diamante bruto, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser cortado. E o corte é doloroso, mas é através desse corte que vai trazer o brilho desse diamante. E o mesmo acontece conosco. É através desses cortes, dessas aflições, dessas dificuldades que nós vivenciamos, é que muitas vezes o nosso brilho vai aparecendo, que nós vamos descobrindo o nosso próprio brilho. Então, eu trago aqui 3 origens das aflições, segundo a visão espírita. Nós temos 3 origens, que são as provas, as expiações e o livre-arbítrio. Então,
Dentro do próprio Evangelho, ele diz: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, nesta vida. Outras fora desta vida, ou seja, de vidas passadas. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Isso nós vamos ver um bocadinho mais à frente, que a gente vai estudar cada uma delas. Então, provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito, ele não precisa ser provado. Então, todos nós aqui, ninguém é perfeito, né, que estamos aqui na Terra, e por isso, todos passamos por provas, expiações e nossas dificuldades na vida presente. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Então, vamos ver aqui, inicialmente, as provas. O que seriam essas provas, né? Em geral, as provas são os desafios escolhidos antes de reencarnarmos. Nós, espíritos, sabemos das nossas dificuldades, dos nossos desafios morais que nós temos e dos históricos que tivemos nas outras vidas. Então, nós sabemos o que precisamos melhorar. E muitas vezes, por isso, nós escolhemos as provas que queremos passar justamente para desenvolver essas virtudes e fortalecer a nossa alma. Muitas vezes é para provar para nós mesmos que nós já atingimos, né, determinado nível evolutivo, determinado nível moral, e nós pedimos para passar por essas provas, né? Com esse objetivo mesmo, de desenvolver as nossas virtudes. E alguns dos exemplos das provas que podemos escolher, né? Limitações físicas ou de saúde, dificuldades financeiras, relacionamentos desafiadores, perdas, separações, enfim. Vai depender de cada um, né? Do desafio que cada um tem para se trabalhar e poderá realmente escolher esses desafios para viver e vivenciar nessa nova vida. Então, o Evangelho ele traz grande distinção, cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Já de si, por vezes, tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige ele. Não fraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, aqui ele traz, né, a importância de aceitarmos as nossas provas sem reclamar, enfim, né, simplesmente entender que o que vivenciamos tem um porquê, né, mesmo que a gente não entenda de imediato. E também aqui ele traz uma questão de amor próprio também, né, com o nosso corpo, que muitas vezes as pessoas acham que, enfim, se torturar ou fazer qualquer coisa nesse sentido possa provar mais ou menos a fé, e na verdade o que vale é realmente o coração, é o que nós sentimos, e privando, de fato, cuidando do nosso corpo, porque amar a si próprio é uma das leis, né? E as expiações, né? Qual é a diferença entre as provas e as expiações? As expiações, ela está mais ligada à lei de causa e efeito. As expiações, em geral, são consequências de escolhas equivocadas do passado. Ou seja, são oportunidades que temos de reparar os nossos erros. Porque todos nós erramos hoje e erramos no passado.
E por isso a expiação não é uma escolha necessariamente, não é um pedido de que eu queira passar por isso, é uma oportunidade de reparar um erro do passado. Então não são punições, são oportunidades de reparação. E a lei divina, novamente, ela não condena, ela nos educa. E por isso, né, segundo a lei de causa e efeito, toda ação produz consequências. E cada aflição traz a oportunidade de reparar, aprender e evoluir. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, né? Salmo 3:4, 19. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse ponto que eu destaco aqui, ele diz que deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso, ou seja, não auxiliar o próximo. Já vos tenho dito e repetido muitíssimas vezes que estais nesta terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Então, todos nós temos juros, né, das dívidas que temos de pagar, porque, como é natural, todos nós estamos em evolução, todos nós temos as nossas imperfeições, todos nós erramos e continuamos a errar, e por isso a gente tem que pedir mesmo a oportunidade de reparar os nossos erros, e as expiações, na verdade, são essas oportunidades que nós temos. E além das provas e as expiações, nós temos o livre-arbítrio, né, atual, que são as escolhas que nós temos do presente. Então, muitas dores surgem dessas escolhas que temos no nosso dia a dia. Nós temos, através, né, da nossa personalidade, o orgulho, o egoísmo, a impulsividade, a falta de perdão. Então, tudo isso vai nos trazer consequências atuais, né? Algumas aflições, devido às nossas imperfeições de hoje e a necessidade, né, da nossa reforma íntima e do nosso aprimoramento espiritual. Então, nem toda dor vem das vidas passadas, né? Algumas nascem das decisões que temos hoje, mas isso, na verdade, é positivo, porque a partir do momento que todos nós estamos aqui reunidos, com o intuito de aprender a cada dia mais os ensinamentos de Jesus e aplicar na nossa vida, trabalhando dia a dia na reforma íntima, isso quer dizer, né, que o nosso livre-arbítrio a cada dia vai estar um pouco mais alinhado com os ensinamentos de Jesus, com as leis de Deus, e por isso nós vamos ter menos aflições, naturalmente. Então, dentro desse contexto, o Evangelho traz um exemplo, né? Que para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhe vertigens os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar nos que lhes assemelham pela insensatez a raiva dos ciúmes que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Então, o Evangelho deixa muito claro, né, que a depender
dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, o que a gente acaba por atrair de aflição naturalmente para nós. E por isso, quanto mais elevado for o nosso pensamento, as nossas intenções, quanto mais for trabalhado, né, o nosso coração e aliviado, né, de todos esses pensamentos de inveja, ciúmes, raiva, tudo isso deixa a nossa vibração muito baixa. Então, acaba por atrair espíritos na mesma sintonia também, e acabamos por ter nossas aflições decorrentes dessas escolhas. Então, o homem ele pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme, a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência, né? Então, esse ponto aqui, ele deixa muito claro, né? Primeiro, a ideia do quanto é curto essa passagem que nós temos aqui. E por isso, no que a gente quer estar vinculado, onde a gente quer, né, estar, com quem a gente quer estar, porque ele traz que é uma passagem e que passa muito rápido. E, além disso, ele traz aqui a questão da saúde, né? Porque tudo isso está relacionado à saúde, e uma saúde integral, porque o físico está ligado ao espírito, está ligado à mente. E ele traz aqui a saúde do corpo quanto da alma, porque está tudo interligado. Então, quanto mais a gente tiver essa consciência e se melhorar em todos os sentidos, a gente vai manter a nossa saúde integral, né? Física, mental e espiritual. Então, que a gente saiba, né, a cada dia fazer melhores escolhas, mais acertadas escolhas, para que o nosso livre-arbítrio esteja cada vez mais alinhado com as leis divinas. Então, posso beber essa água? Então, o orgulho, a dor e a transformação. Eu trago aqui uma reflexão também, que o orgulho, muitas pessoas acham, né, que o ódio é o oposto ao amor. Mas, na verdade, o ódio, muitas vezes, está próximo do amor, é um amor cego. O que, na minha opinião, é realmente contrário ao amor é o orgulho. O que nos impede de amar verdadeiramente é o orgulho que nós sentimos e que carregamos conosco. Então, frequentemente, a dor, né, realiza aquilo que o orgulho nos impede. Então, a aflição, ela nos transforma. Por quê? Porque ela nos torna mais humildes, ela desperta a empatia pelo próximo, ela aproxima-nos de Deus e ensina a depender menos do ego, né? Quando nós estamos sofrendo, inevitavelmente, realmente, nós diminuímos o nosso orgulho, né? Nós nos voltamos para Deus, nós nos tornamos, de fato, mais humildes perante o nosso próximo e perante ao todo, né? A gente, enfim, acaba por refletir muito mais nessas situações do que no cotidiano. Então, por isso, a aflição, ela nos transforma. Tá tudo bem? Então, muitas vezes, nós aprendemos pelo amor. Mas, quando resistimos ao amor, aprendemos pela dor. Porque, na verdade,
nós estamos aqui ainda aprendendo a amar. Nós ainda não sabemos amar da forma que Jesus nos ensinou, né? E por isso estamos aqui nessa fase de aprender a amar cada vez mais e melhor. E quanto mais resistimos ao amor, aprendemos pela dor. Então, a dor acaba sendo aí a forma que nós temos, né, de nos tornarmos de aprender. Então, nós já vimos aqui, né, no início da palestra, os fundamentos da dor, que são baseados nos capítulos ao capítulo 5 do Evangelho, que é o capítulo 1, que Jesus diz a não destruir a lei, a importância que nós temos da fé raciocinada, né, que tudo tem uma razão de ser. Meu reino não é deste mundo, a importância de entendermos que estamos aqui de passagem. Há muitas moradas na casa do meu pai, então nós temos diferentes níveis evolutivos e buscamos sempre aprimorar a nossa evolução, e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a necessidade que nós temos de reencarnação, né, que é de fato uma necessidade que todos nós temos. Então, já vimos esses fundamentos e também já vimos o porquê que nós sofremos, né, que foram as provas, as expiações e o livre-arbítrio atual. Então, agora, a proposta é a gente entender de que pode transformar essa dor em crescimento, né? Porque nós já sabemos o porquê, nós sabemos a origem, o porquê, então, como é que eu posso tornar essa dor de fato útil em crescimento? Então, as 3 atitudes que eu trago para transformar essa dor em crescimento é a fé, a paciência e a caridade. Então, vamos ver cada uma delas. A fé significa confiar, mesmo sem compreender. A fé não é ausência de dúvida, relembrando a importância, novamente, da fé raciocinada. Ela é escolher confiar mesmo no meio da incerteza, sabendo que um dia as respostas chegarão. E por que a fé transforma? Né? Ela reorienta o nosso olhar, né, do problema para um propósito. Ela sustenta a alma quando a razão não alcança, mas traz a certeza que um dia alcançará, como a gente já falou. Ela nos conecta ao amor divino que nunca, jamais nos abandona. Então, a fé é um passo muito importante para transformar essa dor também em crescimento. E no Evangelho, os Espíritos nos traz que os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem, né? Então, podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material ou moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem à sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e das suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Então, aqui, eu achei muito interessante esse trecho, que ele traz que esse exemplo do poder da fé espírita, pelo simples fato de nós termos fé, né, a pessoa que conviva com a gente, ou enfim, que Deus tenha colocado no nosso caminho, pode até não ter a mesma fé, mas pelo simples fato de sermos exemplos de fé, podemos salvar outros espíritos, mesmo sem saber. Então, nós somos utilizados o tempo inteiro pela espiritualidade. E que nós possamos sempre pedir para ser utilizados, né, cada vez mais, de acordo com a vontade de Deus. E por isso a importância de sustentarmos a nossa fé, né? Tanto para nós quanto para todos que Deus colocar em nosso redor, em nosso caminho. Então, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, a prece não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus.
Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, aqui, mais uma vez, ele fala que nós precisamos ter uma fé viva, né? Não é simplesmente esperar que a espiritualidade resolva, né, as nossas questões. Na verdade, nossa conexão com a espiritualidade vai depender exatamente dessa fé real e viva que a gente também vai aprendendo pouco a pouco a experienciar. Então, a fé também se aprende. Como eu tinha dito, o amor, né, também se aprende a amar da forma que Jesus nos exemplificou. A gente também está aprendendo. E a fé também é aprendida no nosso dia a dia. É o que também tem que ser trabalhado, né? E quanto mais a gente sustenta essa fé, né, mais conectados com as leis de Deus e com esses bons espíritos a gente estará. O segundo ponto que eu trago para transformar a dor em crescimento é a paciência, né? É respeitar o tempo de Deus. A paciência não é passividade, é a confiança ativa de quem sabe que o tempo de Deus é perfeito e não o nosso, né? Então, por que que a paciência cura, né? Ela liberta da ansiedade, que amplia a dor, porque nós somos naturalmente ansiosos, então, ainda mais nesse mundo em que nós vivemos atualmente, que tudo é muita informação, tudo é muito rápido, todos nós, né, temos ansiedade, então trabalhar a paciência é algo ainda mais urgente e necessário, e a paciência permite que o aprendizado amadureça naturalmente e abre espaço para que a graça divina possa agir. Então, o espírito ele evolui no ritmo exato necessário para o seu crescimento, e cada um tem o seu próprio ritmo. Nenhuma etapa ela é perdida. Então, no Evangelho, os espíritos nos trazem: crede-me, resiste com energia a essas imperfeições que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busquei neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que eles vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativos o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, ele traz aqui a importância de aguardarmos pacientemente esse anjo da libertação, que é o anjo, na verdade, que acredito que a libertação ela começa a partir da nossa própria consciência, né? Porque a nossa consciência é o que nos guia constantemente. E a necessidade das provas e expiações está diretamente vinculado ao que trazemos da nossa consciência, né? E por isso, a importância de termos essa paciência para entender o tempo de Deus e confiança, né, para transformar essas nossas aflições em crescimento. E a terceira atitude é a caridade, que é a melhor terapia para a alma, né? A caridade, ela é o próprio amor em ação. É o antídoto mais poderoso para qualquer sofrimento. Então, por que a caridade ela liberta? Quando ajudamos alguém, diminuímos automaticamente a nossa própria dor. Quando damos, ampliamos a nossa visão espiritual. E quando amamos, fortalecemos o nosso próprio espírito. Então, não há nada mais poderoso, né, do que a caridade. E é a melhor terapia, de fato, para a alma. Nesse ponto, eu trouxe aqui um trecho de um filme que eu gosto muito,
que é um filme do Divaldo Franco, não sei se todos conhecem. Divaldo Franco é um médium espírita, já desencarnou, acho que no ano passado, que tem como mentora a Joana de Ângeles. Uma solução que nunca vais encontrar. A única coisa que vai preencher o teu vazio é a caridade. É daí que vai vir a tua felicidade. Aprenda a servir ao teu próximo e nunca mais encontrarás a depressão. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Conseguiram ouvir? Não sei, o pessoal daí do fundo conseguiu? Boa. Então, esse trecho me marcou muito, né? Porque, enfim, eu acho que nos deixa muito claro, né? Essa frase que ela traz de que quando nos preocupamos em enxugar a lágrima do outro, não temos tempo para chorar. E eu acho que não é nem a questão do tempo para chorar, eu acho que realmente ressignifica tudo, né? A gente começa por ver que a nossa dor, por mais que maior que seja, ela não é maior do que nós, não é maior do que o outro, não pode ser maior do que o amor, né? Enfim. E se continuamos aqui, mesmo com essa dor, é porque tem um significado, né? E se continuamos, de que forma melhor estarmos aqui? E ela explica para ele, não só, né, de sermos úteis, mas de encontrar verdadeira felicidade, que ele só iria ser feliz depois que ele vivenciasse, de fato, essa caridade. Então isso resume bem, né, a importância aqui desses 3 pilares, que é a fé, a paciência e a caridade, para que a gente possa transformar essa dor em crescimento. Então, as aflições aqui revisitadas, né, Jesus, ele não nos prometeu ausência de tempestades, nunca nos prometeu ausência de tempestades, ele prometeu a presença dele durante elas. Então, a dor não é o fim da estrada, é uma curva do caminho, e a aflição, novamente, ela não é uma punição, ela é um convite à transformação, a que a gente, né, nos lapide e nos traga o nosso brilho. Então, quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Então, o Evangelho traz esse trecho também que é muito forte, porque no próprio livro do Divaldo, eles trazem também um outro texto que fala que a luta nunca é contra o outro, é sempre entre nós e nós mesmos. Então, esse trecho do Evangelho, para mim, é muito impactante, porque é da gente conversar com nós mesmos. Fui o mais forte. E eu acho que é importante, né, a gente se observar, inclusive comemorar quando nós conseguimos ultrapassar uma imperfeição nossa, e dialogar com nós mesmos, né? Fui o mais forte, porque isso não só nos convence a nós mesmos, mas também aos espíritos que estão ao nosso redor, né? Sejam os que ainda não estão torcendo tanto para nós, mas para aqueles também que querem nos ajudar. Então, isso fortalece muito a nossa vibração e a nossa força em si, né? Então, aquele que compreende a justiça das aflições começa a experimentar a paz que só o espírito desperto pode sentir. Então, eu trago uma reflexão final aqui já da nossa palestra, que é: qual a lição, né, que a minha dor já ensinou ou está tentando me ensinar hoje, né? E quando a gente muda a nossa consciência, tudo muda, né, ao nosso redor. E então a revolta, ela dá lugar à confiança, passamos a ser mais confiantes no lugar de revoltados, né? O medo dá lugar à esperança e a dor, ela torna-se a nossa professora, né? E por isso lembrei um trecho também do nosso lar, em que André Luiz, ele estava, mesmo já no nosso lar, ele estava tendo muita dificuldade, porque os pensamentos dele
era ainda de muita revolta, de inconstância, e ele não estava a conseguir, né, sair daquela vibração até receber a visita da mãe dele. E a partir que ele recebeu a visita da mãe e que ele realmente conseguiu mudar, né, e transformar a revolta em confiança, o medo em esperança, enfim, quando ele começou a mudar esse padrão vibratório, foi quando tudo, de fato, começou a mudar para ele também no nosso lar. E ele começou a trabalhar em equipe espiritual, e hoje nós temos, né, a sorte de ter todas as obras dele. Então, tudo isso só é possível depois que ele se trabalhou e deu lugar, né, a revolta, a confiança, o medo, a esperança e a dor como a sua professora. Então, eu acho que todos nós, né, passamos por provas, expiações e desafios, mas que todos possamos ter esse olhar de crescimento, de evolução, de lapidação, para que a gente possa sempre buscar, né, o nosso brilho, e que esse brilho possa sempre crescer em nós e que a gente possa sempre compartilhar com todos. Então, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Então, o capítulo 5 do Evangelho traz muito claro que é o início da cura, né? Essas aflições. E, por fim, bem-aventurados os aflitos pode, então, traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Então, é assim que eu encerro a palestra. Agradecer muito a oportunidade de estudar um pouquinho mais aqui com todos. E vamos fazer uma oração de encerramento, né? Fechando os nossos olhos, visualizando o Mestre Jesus, de braços abertos, sorrindo para nós. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade da vida e pelos ensinamentos que esclarecem o nosso coração. Quando a dor visitar os nossos caminhos, ajuda-nos a enxergar além das aparências. Dá-nos fé para confiar, coragem para perseverar e sabedoria para aprender. Que possamos transformar cada aflição em crescimento, cada lágrima em aprendizado e cada desafio em um passo na direção da luz. Fortalece-nos para que o amor seja sempre maior que a dor. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.